Pra que serve um artista? Pra deixar os outros, pra entreter os outros. É falar de autenticidade contigo, também te acho uma mulher muito autêntica. A pessoa vem e ela tem que ter essa autenticidade dentro dela, tu ajuda a aflorar. Oi, tô aqui mais uma vez sentada no meu sofá com essa mulher maravilhosa, Gabi Aviaras, minha amiga, virou minha amiga, só amiga e manezinha senta aqui no meu sofá. Eu vou fazer uma breve apresentação, mas eu quero que tu te apresente, tá? Pra mim, ela é a filha da doutora Aide, a médica da minha família, melhor homeopata que existe nessa cidade, que sai do Brasil. E fomos juntas apresentadas pra fazer um projeto que tá na rede social, que tá no Instagram, que é o nosso podcast Pode Brilhar. E daí a gente super se relacionou, conversou, aprendeu uma com a outra. Fui rapidamente pedir uma consultoria para estar aqui, tô aqui hoje dessa forma mais profissional, sentada aqui. Graças a você, muito obrigada. Duplamente, triplamente por tudo, por ser filha da doutora Aide. Acho que é o teu principal... É, a filha da minha mãe, né? É. Eu brinco que eu, meu irmão, minha sobrinha, meu filho... A gente é filho, neto da... Doutora Aide, que louco, né? Isso aí você dá um orgulho danado. Ah, super, super. Com certeza. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, né? É tão lindo assim, a forma com que você vai construindo a sua jornada, e eu tô falando isso porque a gente conversou muito sobre isso, para levantar o Pode Brilhar, para entender qual é a história, os propósitos, de por que a gente estava fazendo aquilo e por que a gente está aqui, né? Nesse momento que o teu trabalho está chegando nesse lugar. A gente assim. se conheceu muito, né, nesse período, né? Foi, cara, foi uma muito imersão, legal. né? É, porque trabalho, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas quando a gente trabalha com criação, com produção, com algo nesse lugar, a gente acaba se conhecendo, porque existe a contação de história, que é a narrativa que vai fazer o diferencial do trabalho, né? Então a gente trocou muito sobre isso, né? Sobre as nossas histórias e jornadas. Eu lembro até hoje, assim, do dia que você leu a sua carta lá na agência, pra gente começar a entender qual era a jornada. Cara, que legal! E já tinha desperto em você, na sua criança, né? Essa pessoa que gosta de comunicar, gosta de falar, gosta de dançar, gosta de aparecer, gosta de botar fantasia, gosta do palco. Podia ter sido atriz também. É muito legal, porque quando... Eu sempre digo isso, assim, vai lá na nossa criança, a nossa criança sempre tem uma pílula do que de fato a gente... Tu usa isso com todo mundo? Eu uso isso com todo mundo. Te apresenta, já tô querendo saber do trabalho dela, mas eu já sei. Te apresenta aqui. Tá, além de filha da minha mãe, né? Além de... Eu sou atriz, sou formada aqui na UDESC. Né, formação em artes cênicas é a minha segunda formação, eu sou formada em dança também. E fiz a terceira formação em comunicação já morando no Rio de Janeiro, 2000 e bolinha, assim. Então tem essas três formações e elas são, no meu ponto de vista, complementares. Né, eu fui fazer a formação, já trabalhava muito com teatro, com audiovisual, com série no Rio, tenho 15 anos de Rio de Janeiro. É onde, na minha fase adulta, eu construí as minhas relações, network, o trabalho, a minha profissão. E onde lá, é o palco, né? Da tua profissão na época que tu exercia mesmo, né? Rio e São Paulo, né? Sim, isso. Rio e São Paulo. Eles têm camadas diferentes, mas Rio e São Paulo, assim. Mas eu lembro de olhar para a comunicação porque eu era uma criança apaixonada por rádio. Sempre fui uma criança apaixonada por rádio. Acho que eu, em algum momento do vestibular, pensei, cara, por que eu não faço jornalismo? Também daria. E aí eu ouvi alguém dizer assim, mas tem que ler muito, tu não tem tempo. Porque eu já dançava muito, né? A gente se conheceu dançando também. Sim. Eu fui mas eu era, né, eu era uma dançarina, ela era uma bailarina de viajar. Eu não, eu fazia a dança do final do ano da apresentação da Alha. Isso, tu já estava no Barrabutas, né? Não, eu me tornei profissional em dança aos 13 anos. Eu já ensaiava 8 horas por dia desde 13 anos. Tinha um grave problema com a coordenação motora, né? O Flávio falava, pelo amor, Nossa Senhora da Coordenação Motora, esqueceu, foi pro lado, foi pro outro. Era daquelas, entendeu? Mas tinha carão. Tinha carão, tá ótimo. Carão resolve ele falava, tu tá aqui só por causa do teu carão, hein? Tu vai entrar só na hora do carão. Eu entrava lá, fazia os carão e voltava.
E aí, quando eu olhei para esse lugar da comunicação, apareceu de novo na minha vida a comunicação lá, acho que é 2014, mais ou menos por aí, a gente estava começando com esses movimentos do YouTube. Então, tinha muita gente no YouTube começando a aparecer. E na profissão de ator, a gente começou a ser cobrado de por que eu não tinha um projeto na rede social. Olha! E aí, até hoje é assim, né? Você acaba ganhando contratos porque você tem mais seguidores ou não, né? Então, isso é uma grande discussão, é uma grande briga, porque o que te faz ganhar ou perder o papel é o teu número de seguidores e não a tua capacidade. Cara, por isso que eu tenho visto tantos atores virando meio mais blogueiro, mais influencer, né? É uma cobrança, né? Era uma cobrança, assim. Ainda peguei uma fase onde o Twitter era muito forte pra série, pra novela, porque as pessoas assistiam a série, a novela, escrevendo no Twitter, aquilo ali começava a medir a audiência. Então você também tinha que ter um bom Twitter. Então a gente começou a ser cobrado a ter uma boa rede social. Mas, cara, eu preciso entender isso. Aí fiz o curso de comunicação, que tinha rádio. E era o início do podcast. Olha então só, não cara. tinha essas ferramentas de podcast que hoje em dia a gente tem, que a gente consegue subir no Spotify, não tinha isso. Era um formato de podcast dentro da própria escola de rádio, né? E o meu trabalho de conclusão do curso foi o podcast. Olha, tem coisa que eu não estava sabendo, não, tô sabendo agora. Foi. E aí eu tenho uma paixão pelo podcast porque eu adoro porque ouço muito. Parece muito rádio, né? Tudo bem que tem aquilo de ter o vídeo, mas eu no carro, eu escuto no carro. Parece que eu tô conversando com alguém. O rádio me dava essa sensação, né? Eu era criança que chegava em casa e minha mãe dizia: ai, meu Deus, tem que chegar em casa e ligar o rádio. Eu já ligava o rádio. Né? Então, eu acabei fazendo essa relação com a comunicação. E aí, 20 anos fora de Florianópolis. Eu saí de Florianópolis, era 2003, e voltei agora na pandemia. Né? Voltasse por causa da pandemia. Eu voltei por causa da pandemia. Eu tava morando em São Paulo já, não tava mais morando no Rio. Tipo, não era um sonho. Ai, meu sonho é morar em Florianópolis, voltar pra Florianópolis. Não, foi assim, estamos num apartamento, foi mais ou menos isso? Foi trancados, né? 4 meses no apartamento, na pandemia. E aí, naquela circunstância, a pandemia mudou a vida de todo mundo, né? E aí a gente se olhou e disse: tá, a gente precisa respirar. Vamos alugar um lugar na Serra pra ir? Lugar na Serra tava tipo R$2.000 o dia. Tinha ainda, né? Não tinha, né? Imagina. Tava diário, tipo R$2.000 o dia, assim. A gente se olhou e disse: cara, vamos pra Florianópolis, quintal da casa dos meus pais, dá pra ver borboleta, tomar um banho de mangueira, botar o pé na grama, fazer um alongamento no chão. Já tá valendo do que ter ficado trancado num apartamento no centro de São Paulo, né? Quando a gente veio, engravidei. Aí, outra jornada, né? Sim. Eu sempre digo, depois de uma pandemia, uma gestação, é um buraco. Não, e assim, aquela gravidez não esperada, né? Eu já passei por isso, né? É. Aquele tipo assim, muda todo. Ela era desejada, mas eu não tava na cartela, programando, planejando, agora, não tinha numa data, pandemia, né? E aí foi muito louco, assim, porque como ela era planejada, antes de entrar a pandemia, parecia que tava tudo certo. Que tinha entrado um baita num projeto incrível no Sesc de São Paulo. Mas, cara, agora entrou, porque, né, e entrando num outro assunto aqui, essa maternidade que compete com ser profissional da área, né, que é uma dor muito grande e é um outro papo, é um outro podcast. Mas, no ofício de atriz, a gente também vai postergando muito tempo isso, porque o teu corpo tá pra jogo, você trabalha com a sua imagem. Daí tu não vai engravidar porque pode perder o papel. Não é todo não novela tem projeto, que é tu não vai fazer projeto. Eu não falo vai sempre trabalhar. novela, mas sério. Não vai fazer teatro, não vai trabalhar, não vai fazer circulação, não vai viajar. É muito difícil você conseguir. E o teu corpo, porque você está sempre com o teu corpo, a imagem, fora o estereótipo. É uma das profissões mais que estereotipa o corpo da gente. Então, uma atriz de televisão tem 47 quilos e veste 36. Esse é o padrão. Se você não tá dentro disso, você é muito fora do peso, né? Considerando que somos mulheres super normais. Normalíssimas. É isso aí. Então, foi um pouco dessa jornada, assim. Eu engravidei e disse ok. Mas fiquei assim, é uma pandemia, é a hora de engravidar, na casa da mãe. Que deu um tilt, assim. Mas entendi que era o momento onde eu tinha a possibilidade de estar acolhida, né? E conseguir ter essa gestação. Fizemos a escolha de ficar em Florianópolis, onde eu podia ter uma gestação saudável e não voltar para o centro da cidade.
E aí depois o Jorge decidiu morar em Florianópolis mesmo, né? Ele que acabou fazendo essa escolha. E aí foi um outro salto, né, amiga? Porque assim, veio de novo pra Floripa, 20 anos fora, construí todo o meu network, toda a minha relação, toda a minha bagagem profissional tá fora daqui. O que eu faço da vida? E ainda, logo depois ali daquela quarentena, né, de que a gente pare, eu disse, cara, vou tentar voltar a trabalhar. Falei com a minha agência era de São Paulo. Fiz alguns testes, um dos testes eu fui avançando, assim, pro Netflix, e aí ficou entre eu e uma outra atriz, e o retorno que eu tive foi... Você tem um neném. Mas só que agora você é mãe, né, então a agenda de mãe é mais difícil, então eles estão achando que nesse momento ele é muito pequenininho, ou seja, não é nem você que decide se você vai ou não, é alguém que acha que você não tem capacidade de ser, né, então... esse índice de 56% das mulheres são demitidas após licença maternidade faz super sentido, mesmo numa profissão autônoma, né, que não esteja dentro do corporativo. E aí sentei ali para me reinventar, né? Disse, cara, o que eu faço? E aí me veio uma grande pergunta, assim, que para mim ela serve, acho que eu nunca vou responder. Para que serve um artista? Pra deixar os outros, pra entreter os outros? É porque o meu sogro falava isso do meu marido que é artista. É por isso que eu tô fazendo essa provocação, porque você tem artista na família. Né? Pra que serve um artista? A gente que tá dentro de um seio familiar que tem artista, pra gente faz sentido. Mas é pro grande corporativo, comercial, financeiro. Você já foi de um lugar desse. Pra que serve um artista quando você tá sentada lá no corporativo? Né? E eu fiquei nessa pergunta, cara, o que eu faço com esse conhecimento todo, com essas 3 formações? Foi onde eu comecei a entender, cara, talvez o que eu passei de experiência para aprender a falar no vídeo, porque tem uma jornada para aprender a falar no vídeo, né? O nosso ofício, a gente tinha uma prática de... Você vai a um estúdio fazer um teste para uma publicidade, um filme, uma série. A gente começou a ter que entregar esse teste no celular, que é o self-test, né? Então eu tive que aprender a fazer esse teste, esse vídeo, esse bom vídeo no celular para poder entregar. E obviamente eu sempre queria fazer o meu melhor, porque eu queria aquele papel. Só que lá, 2000 bolinha, não tinha ring light, não tinha câmera boa, não tinha celular bom. Então fui aperfeiçoando isso. E aí comecei a olhar para essa gama de saberes e dizer, cara, isso serve para alguém. Serve. Porque tu viu que ser artista em Florianópolis não dava. Ser artista nesse sentido, ter um projeto, de uma peça, não, tem que vir lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Curitiba, Porto Alegre. Na verdade, assim, ó... Tu nem tentou, tu nem tentou. Não, eu nem tentei. Na verdade, a gente tem 2 faculdades de cênicas aqui, que são ótimas, né? A Federal tem bacharelado, a UDESC é licenciatura. A UDESC, se eu não me engano, em cênicas é a 3ª melhor faculdade de cênicas do país, né? Então você consegue escalar lá dentro, ir para doutorados e pós-doutorados e fazer uma carreira acadêmica. Mas eu não sou da academia. Eu sou artista. Do palco. Do palco, eu não sou da academia. Então eu disse, cara, aqui não dá. A coisa do incentivo cultural na cidade, as cidades litorâneas, e estou falando isso porque são 15 anos de Rio de Janeiro, as cidades litorâneas brigam muito com o lazer externo, né? Então, até mesmo no Rio, que é uma cidade grande, que é uma cidade que incentiva a cultura, no verão a gente mudava o horário dos espetáculos em cartaz, porque peça em cartaz 7, 8, 9 horas, ninguém chega, porque a praia vai até 7, 8, 9. Então, muitas vezes a gente mudou o espetáculo para 10 da noite, 11 horas, meia-noite, porque senão a plateia não chega. Olha, não sabia. Então você começa a entender também a temperatura. Floripa, a gente não tem isso, né? A gente tem muito poucos incentivos, né? A própria faculdade, muitos poucos teatros, né? Infelizmente o TAC ainda está fechado, que é um teatro que viabiliza mais, no sentido de ele cabe menos pessoas, então peças menores, projetos menores. O TAC está fechado? Né? O TAC está em reforma. Né? Porque senão a gente fica com os 2 gigantes, né? A gente fica com o SIC e com o Pedro Ivo. E tem o Teatro da Ubro também, que é uma coisinha fofa ali no centro, né?
Mas falta essa política pública do incentivo mesmo, né? Pô, a gente tem 2 faculdades cênicas. Por que essas pessoas que estão estudando não estão com peças em cartaz? Por que a gente não pode levar nossos filhos no infantil? Cara, a gente só tem Valdir Dutra. Desde a nossa época, era Valdir Dutra. Um tisco de gente, né? Então, não se renovou isso. É uma cidade que não tem esse olhar para a cultura. Então, decidi não brigar com isso. Não. Né? Seguiu. E aí fui entendendo o que toda essa construção de saber podia servir. Nisso surge um trabalho que eu chamo de comunicação de saber, que é onde eu coloco o meu aprendizado a serviço do profissional para que você aprenda a se comunicar melhor, a criar mais autenticidade na sua comunicação. Que foi depois do nosso podcast. Que foi depois do nosso podcast. O nosso podcast, ele estava durante o nosso podcast, o meu trabalho estava... Meu trabalho estava embrião. Estava assim, estudando, eu me lembro, né? Eu também tinha meus projetos, tu tinha teu projeto. Exatamente. Ele estava super embrião, assim. Então é isso, assim, a comunicação do saber, que é essa grande metodologia que eu entendi, todo o meu conhecimento, ela está a serviço de te potencializar para que a sua comunicação melhore. E aí, comunicação nesses pilares importantes que a gente não fala, que não é só o verbal, é o não verbal. O que a gente comunica no não verbal? Porque a hora que a gente coloca um personagem em cena, a construção de um personagem, a gente pensa em tudo isso, né? O que esse personagem está comunicando parado? Por que ele está sentado naquela cadeira? Por que ele está nessa posição? Tudo isso a gente estuda. Então a gente faz uma construção do não verbal. E aí, claro que tem o verbal, a construção de roteiro, a narrativa, né? Essa palavra que virou moda também, o storytelling, né? Que é a dramaturgia, que é o grande conto, a grande narrativa. E aí, dentro disso, eu entendi dores específicas. Então, a gente Por vê exemplo, os profissionais liberais sendo cobrados a irem para a rede social, né? Então, a gente tem o pessoal da área da saúde, que é médicos, as físios, as dentistas, dizendo, meu Deus, estão me dizendo que eu preciso ir para a rede social, que eu preciso divulgar o meu trabalho. E eu não quero mostrar meu café da manhã. Né? Eu não quero mostrar meu café da manhã, eu não quero que a minha vida esteja ali ao vivo, não sei o quê, papapá. E eu adoro essa intriga, porque eu gosto sempre de falar uma coisa, a gente é criado pela telenovela brasileira, né? O brasileiro é fofoqueiro por natureza. A gente pegava o ônibus às 8 da noite pra ir correndo pra ver a novela, que o último capítulo da novela não tinha visto. E aí fofocava, dizia, ai menina, você viu? Eu já tava em casa. Não, é muito arriscado isso, chegar às 8 da noite. Em casa. E aí o que acontecia? A teledramaturgia vai nos plots de... A gente queria saber da traição, do bebê que não era da fulana, roubou a criança, tá? A gente adora isso. Não à toa, somos um país que há 25 anos tem um programa chamado Big Brother, que é o voyeurismo, que é você acompanhar a vida do outro. Né? E por isso que pegou no Brasil, que a gente tem esse olhar. E a gente usa a rede social, o brasileiro replica isso na rede social para a sua vida. Só que quando é de um olhar de um profissional liberal, né, não precisa. Não precisa. A guria nutricionista tá até legal ela botar o café da manhã, óbvio. Então, é que aí você entende o que da sua vida conecta com a tua audiência. Isso. Perfeito. Né? E aí a gente, mas eu digo, gente, influencer é uma outra coisa, é profissão. Influencer vende o seu estilo de vida, precisa estar com o seu estilo de vida estrategicamente posicionado para conectar marcas. Também não é assim oba-oba. E a gente teve essa conversa super profundamente. Foi bem assim, né? Então, o profissional liberal, a advogada, a dentista, a médica, de todas essas áreas, ela, obviamente que tem coisas que ela faz na vida que é importante ela dizer. Eu faço isso também, porque é o tal do skin the game. Eu também faço isso, por isso que eu digo para você fazer, né? A gente quer que a cardiologista bote a foto dela correndo. Mas ela não precisa botar a foto dela fazendo a unha. Sim. Né? Perfeito. É o paralelo que eu sempre faço. Vou trocar a prótese de silicone, preciso contar no Instagram? Cara, se você é contadora, não precisa, mas se você é cirurgia plástica, você precisa. É íntimo? Só que se você é cirurgiã plástica, é legal, é um aumento de consciência para a sua audiência. Você vai contar como eu escolhi esse médico, por que essa técnica, por que essa prótese, por que eu estou fazendo. Isso aumenta o nível de consciência da minha audiência. Né? Então, comecei a entender. Então,
tem esse momento que é a dor do profissional liberal que precisa se posicionar nas às vezes redes. e às vezes tá fazendo tudo errado. Ele tá cardiologista e postou a unha. Tem ainda gente assim. Porque como a gente vai fazendo por imitação, tá? Então, por exemplo, Perfeito. como a gente não sabe, a gente faz por imitação. Então, você que é uma pessoa influente, né, nas redes, né, e você faz alinhado com o seu propósito, Sim. que é de influenciadora. Alguém que te admira começa a olhar pra dizer assim, ah tá, mas achei legal a Anaia postar que ela foi fazer a unha, eu vou botar a minha também. Ah, achei legal que a Anaia foi tomar café, vou botar o meu. Então começa a fazer por imitação. Só que aí é só imitação, não tem estratégia. Depois ela se cansa, ela diz, eu não quero mais expor a minha vida. Né? Então, quando você olha para a construção da sua comunicação numa rede social, ela precisa ter estratégia e intenção. Né? E aí tem outra camada, assim, de outras coisas que eu ouço, como por exemplo, Gabi, eu dou aula super bem, mas eu tenho medo de falar em palestra, de estar no palco. Ah, tu também tem esse projeto. Não é no projeto, no teu projeto, que é como é que é? Comunicação do saber. Comunicação do saber. Tem a parte do persona digital, que a gente falou agora. Isso. E agora tu vai falar tem do... o Encena. Encena. Que é isso, né? Que tem a ver com esse lugar de você comunicar o seu saber, que é sempre o seu saber. Né? Então, a maravilhosa Ju Barão que teve aqui, que vocês vão assistir o outro episódio. Ju lançou um livro, ela tem um saber. Em algum momento vai palestrar, então é sempre sobre a comunicação do saber do meu cliente, não meu. Sim. Né? E aí, a dificuldade de ir para uma palestra, de ir para um palco, é porque tem muitos disparadores ali. Tem gente que vai com facilidade, tem gente que vai menos. Tem gente que diz, não, eu já dou palestra há um monte de tempo. Mas é a mesma palestra igual, ela não muda a temperatura em outros tem vários lugares. níveis de profissional que te procura. E aí é muito louco, né? Porque tem gente que me procura, assim, pra fazer uma jornada. Preciso de uma palestra amanhã. Que legal. E tu? Aí você diz, amanhã, tá. Aí você tem que entender as camadas até onde Mas você às vezes consegue. tu consegue? Já conseguiu? De um dia pro outro, já consegui, porque ela também se dispôs à noite de a gente fazer uma contação de história e mudar o roteiro, né? O raciocínio do roteiro. E também são várias camadas na construção de uma palestra, né? A construção do roteiro, a construção de fato desse roteiro no teu corpo, né? Qual é a estratégia que você quer se comunicar. Tu ajuda inclusive no figurino? Não? Eu não ajudo no figurino porque eu não tenho esse olhar. Mas, ao mesmo tempo, a própria pessoa vai entendendo qual é o figurino. Adorei que você falou isso, porque eu conversei com uma cliente minha. Porque eu sou daquelas que olha figurino, tá? Sim, eu super sei. eu acabo olhando também. Mas olha que legal, a gente estava conversando sobre isso. Ela deu uma palestra no final do mês passado. Também palestrei no evento dela. E deu uma coisa errada. A calça que ela tinha planejado para dar a palestra não deu tempo da costureira fazer a barra. E todo mundo ela era a roupa calça dela. Sabe a roupa que você pensou pro evento? Você sabe do que eu tô falando. Você pensou a roupa, que a roupa tá alinhada com o que você quer passar, né? E ela chegou nesse raciocínio, disse, cara, eu quero uma roupa clara, que o meu conteúdo tá trazendo clareza. Ótimo. E a desgraça da calça... Tipo a minha, né? Eu tô sentada. Isso, a calça dela tava assim. Então, ela... Sabe quando você fica... Sei! Você tá falando, mas e andando, né? Em pé. Andando, pisando na calça. Pisando. E aí, eu digo, cara, se você fizer uma foto parada, o figurino tava super alinhado. Mas a hora que você tem um erro na barra da calça, a linguagem não verbal passa muito a outras coisas. E também a pessoa... foca, né? Eu ia ficar focando na calça dela, não ia conseguir mais prestar atenção no que ela tava falando. E na própria linguagem, porque eu gosto muito do raciocínio da linguagem não verbal, porque ela bate no inconsciente, ela não bate no consciente primeiro. Eu faço uma leitura do inconsciente. Meu olho bate e já faço uma leitura. Então, quando eu faço uma leitura de uma pessoa que tá se desequilibrando com uma calça, aquilo pode me passar uma série de imagens no meu inconsciente. Que ela tá insegura, que ela não se preparou direito. Então, a gente chega na discussão do figurino, principalmente quando a pessoa diz, não, então eu preciso me sentir segura. Como é que você se sente segura? Aquele sapato eu já não vou. Aí você começa a definir o figurino, entendeu? Então, porque eu falei do figurino, que tu ajudaria, porque
teve uma cadeira de figurino, não tem? Sim, tem. Tem, né? Tem. Que nem de maquiagem também. Tem. A gente tem todas essas cadeiras. É que o raciocínio do trabalho vai te levando a você dizer assim, tá, então eu não vou com essa blusa, porque essa blusa que eu tinha pensado pra ir vai grudar em tudo, vai me atrapalhar e eu vou ficar... E aí você vai entendendo qual é a roupa que tá mais alinhada com o teu posicionamento. Então eu gosto desse raciocínio que é de dentro pra fora. Que é você que faz o raciocínio do trabalho e não uma imposição externa. Ah, eu vou no evento Mega Blaster e tem que ir de terninho. Talvez não, né? Talvez você consiga passar uma autoridade, uma seriedade com uma outra roupa sem ser terninho. Né? Então, eu gosto desse raciocínio de a gente construir junto. E o próprio corpo vai dizendo. Né? O corpo diz, cara, tem gente que diz, eu adoro salto, mas no palco eu me sinto insegura. Vai de salto 15 pro palco? Não, não vai, gente. Pega um salto 5. Pega um sapato charmoso, um mocassim charmoso, tem um sapato tão lindo baixo. Então, acho que vai por esse lugar, sabe? E cada vez achar esse ponto de autenticidade da comunicação. Eu ia chegar na autenticidade. Eu queria que tu buscasse no teu trabalho a autenticidade, porque a autenticidade a gente consegue fazer com que a pessoa que te procure, ela tenha autenticidade, ela seja uma pessoa autêntica, ela vire uma pessoa autêntica, que nem a criatividade, ou sabe? Ou ela já é autêntica? Normalmente, como tu traz autenticidade pro... Normalmente, todo mundo já tem a sua forma de se comunicar, né? Hoje, inclusive, fiz um post sobre isso. Não existe a forma certa de se comunicar, existe a tua. Então, eu preciso começar a fazer as pazes com a minha forma de me comunicar. Então, tem gente... Tu te aceita. Um dos trabalhos é... Ai, Gabi, mas eu falo muito com a mão. É a sua mão. Ah, mas é que quando eu era criança eu ouvi que eu falava muito, não sei o que, e mandaram eu fazer assim, que gente que fala muito com a mão. Então, a gente começa a entender que diversos bloqueios para sua comunicação, que às vezes é para a câmera, às vezes é para o palco, tá cheio de crenças velhas atrás. Né? Então, a hora que você começa a fazer as pazes com a câmera, né? Você deve ter começado a fazer isso lá no início, quando você abria a câmera. Você assim, ai, não tô gostando, ai, não sei o quê. Ah, mas tudo bem. Ah, mas... Sim. Né? Então, vamos lá, vamos fazer. Agora eu não vou mais viver. Né? Agora, né? Então, não vou mais viver. É isso, é um processo. E eu falo muito isso. A gente que nasceu numa época analógica, a gente só se via projetado em algum lugar, ou só se ouvia fora da gente, porque a nossa voz a gente ouve por dentro, né? A gente não ouve por fora, né? Se a gente trabalhasse num veículo de comunicação, de rádio ou de TV. Né? A gente nasceu nessa época. Sim. Ou vamos ver a fita do casamento, isso, do aniversário, VHS, né? Quando apareceu os adventos dos celulares, dos áudios, sei que, você começa a ver a sua imagem projetada de fora. E nem sempre a gente gosta, porque não é do mesmo jeito que tá no espelho, é numa outra forma. Tanto que tem a coisa da foto. Ah, vou fazer uma foto, não gostei. Tem a parte da pessoa ser mais insegura e também tem a parte do início. O início a gente não começa a gostar, agora eu me gosto. Me acostumei com a minha voz, me acostumei comigo. Não tem isso, o começo. Tem, super. Uma hora vai dar. Porque aquela imagem que tu tá vendo de ti, principalmente em movimento, tu não reconhece, não é a mesma que tá no espelho. Né? Não é a mesma que tá batendo aqui dentro. Você diz, cara, tem um delay. O que eu tô vendo não sou eu. Cara, a primeira vez que eu me vi na tela de cinema, eu disse, meu Deus, é assim que as pessoas me veem. Eu me estranhei muito, muito. Eu disse, cara, que dimensão é essa? Eu não conseguia. Depois eu aprendi a me ver. Então, acontece isso pra gente também na câmera do celular. Então, leva um tempo mesmo pra gente fazer as pazes com essa imagem. Né? E eu sempre digo, cara, tem que treinar. Não adianta, tudo na vida é treino. Né? E sempre brinco, o vídeo de hoje vai ser pior que o vídeo de amanhã, que vai ser pior que o vídeo de amanhã, que vai ser pior que o vídeo de amanhã. Mas tem que começar. E eu quero puxar a autenticidade aí. Tá. Porque tu falou que a gente se copia. Eu também, quando comecei, todo diagnóstico que eu faço com alguém, eu também falo, quem te inspira no Instagram? Claro, né? claro. Então, inspira pra ver o tipo de conteúdo, qual é a forma que ela faz o trabalho, a publi, como ela mostra o dia a dia, né? Mas sempre querendo ser a Anaía. Como que... Né? E tu, todo mundo fala pra mim, Anaía, tu é muito autêntica. Foi uma live que eu fiz de autenticidade, né? Quero falar de autenticidade contigo, eu também te acho uma mulher muito autêntica. A pessoa vem e ela tem que ter essa autenticidade dentro dela, tu ajuda a aflorar... Autenticidade barra criatividade, é tudo igual? Ela normalmente tem essa autenticidade, né? Quem chega pra mim tem essa autenticidade muito latente.
Só que existem coisas na vida que encaixotam a gente. Ofícios encaixotam a gente. Formas de se vestir encaixotam a gente, culturas encaixotam a gente, né? Então, casamento. Vamos para as profissões, né? A advogada só tem que trabalhar de terninho, né? As profissionais da área da saúde que ficam muito presas nos seus jalecos. Então, a gente também tem isso nas profissões e às vezes você vê uma dentista que é super autêntica e criativa, ela acha que ela tem que gravar vídeo só segurando, mostrando coisa, mostrando dente, fazendo coisa, falando que como ela é da miudeza, porque ela é dentista, ela é delicadinha, ela trabalha assim, ela só pode gravar vídeo assim. Não, ela não precisa só gravar vídeo assim, né? E aí quando você começa a fazer o trabalho com ela diz, Gabi, mas eu queria tanto falar da natureza, porque eu adoro fazer caminhadas e eu super conecto isso na minha saúde mental para poder trazer um melhor atendimento para o paciente. Cara, por que não existe isso? E aí, mas eu posso gravar sem jaleco? Pode gravar sem jaleco. Ah, porque agora eu me libertei. Né? Esses dias uma outra disse, fiz aquela consultoria de paleta. Como é o nome? Você já fez? Coloração pessoal. Coloração pessoal, você já fez, né? Eu até disse que o laranja não é meu. Eu não tenho nada contra a coloração pessoal, pelo contrário, eu acho lindo que é um processo de autoconhecimento, né? Eu só acho que ela não pode cercear a pessoa, limitar a pessoa para isso. Né? O laranja não tá no meu, e eu tô aqui de laranja. Né? É isso, achei a roupa, é isso, eu quero vestir essa energia que eu quero, essa luz dessa roupa que eu quero para hoje, né? Então, às vezes eu pego uma pessoa que diz, mas é que a minha paleta de cor é toda nude. Aí a parede do consultório é nude, né? A estante atrás do consultório é nude, o esmalte é nude, ela tá de nude. Batom nude. E aí a hora que ela vai pro vídeo, ela não se vê bonita. Por quê? Ela tá apática, ela tá numa cor só, ela tá monocromática, não tem destaque, não tem brilho, não tem contraste, não tem luz. Cara, a gente tá aqui, ó, tem luz, tem brilho, tem contraste. Isso é a primeira camada que impacta a gente, é a imagem, e a imagem bate no inconsciente. E tem aquilo, né, a pessoa faz de você na imagem 3 segundos, né? Não tem uma... São o tal dos 3 segundos na rede social, né? Então, a hora que a pessoa descobre que ela pode... A autenticidade diz assim, então agora eu posso gravar. Então tem um trabalho aí de autoconhecimento, vai na ferida, tem, né? Tu faz a pessoa pensar. Porque eu não fiz esse ainda. Não, você não fez esse. Mas é isso, eu faço. Tu manda a pessoa pensar, volta. Isso, eu sempre brinco que o trabalho tem 2 camadas, qualquer dos trabalhos, assim. Ele tem a camada artística, que é o caos, né? E eu gosto do caos artístico. Criativo, né? Que é criativo, né? Então a pessoa diz, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanta coisa pra falar. Agora eu tô cheia de ideia, de conteúdo, agora meus projetos todos saíram na gaveta. Ai, meu Deus, eu tô louca, eu não vou dar conta de calma. E agora? Calma. Esse é só o processo criativo. E aí eu sempre tenho a jornada pra ajudar. Que é uma delícia, né? Eu ficaria ali, né? Brainstorm, né? Já vê isso? Papelzinho, papelzinho. E o meu ascendente peixes, eu ficaria ali. Ideia, papelzinho, né? Mas eu levo para o lugar de estruturação, organização, estratégia e intenção. Virgem. É o meu virgem de trabalho, né? Até para não deixar a pessoa louca, porque o que adianta? Sim. Tu ajuda ela a organizar, né? No Notion, né? Claro, no Notion. Então, não adianta eu entregar para a pessoa e ela dizer assim, gente, olha quantas ideias agora eu tenho. Mas como eu executo? Aí tem frustração, né? Então a gente precisa organizar. O processo criativo do brainstorm, qualquer ferramenta de processo criativo, ela é muito poderosa, mas ela precisa de organização, ela precisa da outra ponta, né? Porque não adianta a ideação sem fazer acontecer, né? Cara, imagina. Ideia. Você é uma pisciana nata, você sabe, pisciano, eu sempre brinco, assim, se você precisar de uma pessoa de criatividade na sua empresa, contrate o pisciano. O pisciano tem ideias, ele tira vários projetos incríveis, mirabolantes, e na cabeça dele ele diz, a gente vai conseguir, a gente vai pra lua a pé. É super possível, eu sei que dá pra fazer. Não sei. Vai fazer, a gente vai. O pisciano banca muito, né? Mas ele precisa de alguém para executar, aterrar, raciocinar, nananã. Então, eu acho que tem essa camada do trabalho, porque precisa assentar. Agora, é lindo de ver o disparador de criatividade. A pessoa deve ficar de cara com ela mesma, muitos, né? Mesma? Ela diz, eu não Porque sabia. não é tu, né, que dá as ideias. Não sou eu, é ela. Ela diz, meu Deus, eu não sabia que eu podia falar isso. Ai, verdade. Olha essa minha história, gente, eu não lembrava quase disso. Chora quando acabou o teu trabalho, não?
Sim. Não tem uma segunda Por isso que agora... Não vai ter a segunda parte? Então, por isso que agora... Tem mais uma coisa, então. Nós falamos do Persona Digital. Isso. O Encena, que é pra ajudar nas palestras. O meu que se chama qual? Diagnóstico. É. E tem o ensaio criativo. Que é depois disso tudo? Não. Não, é porque acaba... O que acontece? O Persona Digital, que é o trabalho do vídeo, né, pra ajudar essa construção... Porque muita gente fala que é o Destrava-se, porque, né? Você botou de Destrava. Ela hoje mesmo escreveu lá, tem que mudar o nome pra Destrava, com 8 As, assim. Eu mudei o formato dele, porque uma coisa que eu gosto é de estar perto das minhas clientes e ouvi-las. E aí elas disseram, Gabi, eu me sinto abandonada depois. Então agora o Persona Digital tem um acompanhamento de 1 ano. Então a gente fica 1 ano fazendo esse acompanhamento e construindo essa jornada, porque principalmente na produção de conteúdo, e você sabe disso, o nosso maior boicotador é a vida real e a rotina, cara. Sim, eu não subi o vídeo ainda, né, Ju? Semana que chove, é filho que fica doente, é não sei o que aconteceu, aí aquela trânsito, semana né? Eu achei que eu ia chegar 40 minutos Eu achei que eu ia gravar, não deu pra gravar, e aí saiu uma espinha, eu não vou gravar porra nenhuma, não sei o que. Acabou a produção de conteúdo. Então eu sei que existe essa dor, essa é uma dor real, né? Então eu decidi transformar o Persona Digital em um acompanhamento anual, né? O ensaio criativo, ele é um outro trabalho, ele é um trabalho que eu noto que muitas dessas mulheres poderosas, estudiosas, mega profissionais começam a dizer, tá, mas eu queria ensinar pessoas. Eu quero dar um curso. No que ela faz. No que ela faz. Eu quero abrir um grupo terapêutico para formar jovens fisioterapeutas. Eu quero abrir um grupo para ensinar isso que eu faço para jovens médicos, né? Então, é alguém que tem esse disparador, né? Entende que ela não quer mais ficar com aquele saber guardado e ela quer transformar isso numa mentoria, num curso, seja presencial, seja online. A compreensão do meu trabalho é te ajudar a entender o passo a passo, criar uma metodologia, criar um raciocínio, fazer um formato inicial para você ir para o mundo, testar e colocar o seu trabalho no mundo. Já. Que legal esse. Já rolou. Muito legal. Tem. Aquele dia no evento eu apresentei. Já saiu disso uma consultoria de... eu não tinha entendido. É porque não entrou na consultoria, entrou a logo dela, mas eu não entendi direito. Eu apresentei o trabalho delas que a gente criou, né? Tem uma das minhas clientes que criou uma consultoria de compliance, a outra criou uma consultoria de due diligence, da área jurídica, a outra criou agora uma consultoria de direito da moda. Então são pessoas que querem colocar o seu saber no mundo a serviço de ensinar os outros, né? E aí... Quero contratar para todos, eu caibo em todos. Em todos. É isso. Todos. E o mais legal do Encena, assim, o Encena foi... Ele já estava no meu raciocínio quando eu planejei essa... o Encena deve ser muito legal. Essa estratégia toda. E ele, querendo ou não, é o que eu brinco que eu mais sei fazer, né? É mais, né? Palco, né? Palco, né? Palco. Mesmo se não tenha palco dando palestra. E eu fiz uma grande pesquisa de mercado, assim, vendo quem estava dando isso, né? Existe um nome no mercado chamado treinador de palestrante. Mas eu acho muito... Que nome careta, né? Não parece que alguém tá no circo com um chicote e tem um palestrante no meio da arena do circo e ele com o chicote treinando o palestrante? Né? Me veio a imagem do circo, do treinador do circo, né? Eu não gosto desse formato, não gosto dessa palavra, né? Da forma com que esse serviço é colocado, assim. Mas tem muita gente que faz, né? E existem diversos nichos. Tem o pessoal do corporativo, você sabe, o cara vai galgando lugares, ele vai virando o porta-voz da empresa, ele precisa ir para São Paulo apresentar o portfólio novo do ano da empresa. Às vezes tu ajuda a preparar um cara mais tímido a fazer uma apresentação pro conselho de administração. Né? O board com 12 pessoas lá, o cara já, isso lado financeiro, mas tem que mostrar. Exato, então começa a pegar uma galera que também precisa aprender a se fortalecer para apresentar aquilo. Porque tu mostra a autoridade, né? Só que essa autoridade, a gente fica muito preso assim, mas o portfólio tá bonito, o roteiro tá bonito, o PDF tá bonito, o slide tá bonito, mas e no corpo? Cadê a autoridade? Né? Aonde essa pessoa vai ter a confiança no corpo, da linguagem não verbal, de se colocar ali na frente daquela mesa, cheio de investidores, sei lá, cheio de homem engravatado, e dizer assim,
Bem, eu vim apresentar o portfólio 2025 da minha empresa. Para aprovar o meu orçamento. Aprovar meu orçamento. A gente arrasou em 2024, né? Cara, cadê essa potência para falar desse trabalho, né? Então, e é um trabalho que eu tenho um baita prazer de fazer, porque tá conectado a isso. Muita gente que faz no mercado são pessoas que vêm do corporativo, que aprenderam essa linguagem. Tem muita gente da psicologia, da neurociência fazendo isso também, ajudando a pessoa para um outro viés, né, uma outra camada. Tem fonos também fazendo esse trabalho, e eu acho super plausível, porque de fato é um trabalho com voz, né? Mas eu digo que a nossa profissão aqui estudou para botar alguém em cena, né? É verdade. A profissão que mais estudou para fazer isso, né? E olhando para trás, assim, né? Quando tu resolveu, vamos ficar em Florianópolis, né? Tô grávida. Virou completamente, né, amiga? Tu nunca pensou isso? Pensou? Não, nunca pensei isso. Tava completamente no limbo, né? Amiga, tava num puerpério, pós-pandemia, não tinha a mínima ideia. Não, mas olha só, tu tá uma potência, eu tô muito feliz. Não, inclusive, eu que tenho querendo chegar a muitos seguidores, né? Eu tô com 7.500, eu acho, querendo chegar a 15 mil, quero chegar a 15 mil, tô com uma meta de 15 mil, assim, né? A Gabi, o que ela fez? Ela explodiu o Instagram dela. De 20 mil. De 20 mil e começou do zero. E eu falei, mas que isso? Que estratégia? Essa foi uma das... Fiquei muito apavorada. Me dá esse Instagram. Me dá esse Instagram, muda o arroba, me dá de presente. Que louca. Não era simplesmente mudar o arroba? Agora tu me falando isso. Por que tu não fez isso? Não, E excluir toda... Tem uma estratégia que mistura estratégia prática com coisas de tecnologia de rede social que a gente acessa pouco, né? Então, aquela minha conta é uma das contas bem antigas, de conta lá do início do Instagram, né? É uma conta que eu sempre... Tá lá. Tá lá. É que a gente não acha ela mais, né? Acho que se botar o meu nome, ela é o mesmo nome. Eu brinco que eu briguei com o nome comigo mesma. Porque esse Instagram atual tem o eu na frente, o outro não tem, né? O outro tá lá, ainda tá aberto, mas ele tá direcionando para o novo. Tá? Então ele tá lá, só tem a bio dizendo novo Instagram e o arroba desse novo, tá? Mas qual foi a escolha, né? E aí falando de camadas, assim, a escolha prática foi que esse arroba era muito antigo. Ali tava o meu trabalho de atriz, né? A gente como ator produz um tipo de conteúdo que está direcionado ao que eu estou em cartaz. Sim. Eu não vendo nada. Nem te vende para uma próxima? Não. Não, né? Ou tu não quer mais atuar? Não é isso. É que você não produz um conteúdo com essa intenção. Você tem que manter uma produção de conteúdo ativa, porque isso acaba te vendendo. Qual é a produção de conteúdo ativa, principalmente falando de mulheres? Né? Sempre muito bonita, maravilhosa, linda, rica, né? Então, você mantém ali um portfólio bonito, e aí quando alguém te busca, diz, cara, ela tá linda, vamos chamar ela pro papel, por exemplo, tá? E o que a gente produz é que a gente tá trabalhando. Então, tô em cartaz, bota o cartaz da peça, tô em cena, lançou a peça, lançou o filme, lançou a série. É isso que é a produção de conteúdo, normalmente, da vida do artista, do ator, né? Quando, ainda naquela conta, eu comecei a trazer conteúdos deste trabalho atual, uma conta de 20 mil, o meu engajamento foi a 0,02. Porque eu... Você entende que essa audiência não quer esse assunto. Essa audiência quer ver a Gabi ensaiando, essa audiência quer ver se a Gabi vai estrear, essa audiência quer ver a minha vidinha. Essa audiência não está interessada se eu vou começar, de fato, a estruturar um trabalho para te vender um serviço. E aí, no Instagram de 20 mil, tinha visualização de stories de 50. E a própria ferramenta começa a entender que você usava ele de um posicionamento pessoal, tá? E você começa a trazer um posicionamento business. A hora que você começa a trazer um posicionamento business, o algoritmo diz, espera aí, vai começar a ganhar dinheiro aqui, então me paga. Então ele entrega menos, você vai ter que começar a trafegar. Então tem algumas coisas. Aí você olha pra isso e diz, beleza, quem que eu quero no meu Instagram? Quem que eu quero na minha rede social? Quem começa a entender esse novo momento, esse novo trabalho e que sejam pessoas que tenham interesse em procurar o meu serviço. Não é isso que a gente conversou? Né? E aí você diz, beleza, então é isso, vamos do zero.
Doeu? O eu foi do zero. Mas doeu? Cara, eu acho que foi um marco, assim, foi um ciclo. Eu sou... Eu sou escorpião, né? Então, meu 880, né? O eu 8, foi bem 80. tranquila. Não quero mais esse Mas é gostoso também de entender, assim, que você tá num novo momento, que você quer que pessoas... Faz sentido. Que entendam o que você tá fazendo. Não, e começando um ciclo... Voltamos aqui, não é completamente diferente, mas tudo da tua construção, hoje, com todos esses teus 3 projetos, tu tens esse background principalmente das artes cênicas, né? Total, principalmente, eu acho, total. assim, porque é muito amplo, né? Muito. Que tu aprende. Eu já quis também fazer artes cênicas. E por isso que eu acho que eu me conecto tanto contigo, sabe? Te acho uma mulher muito autêntica, acho que a gente podia ficar horas. Eu acho que o que a gente já deu aí de horas? Caindo o refletor. Mosca voando. 40 mil. Eu sinto. Mosca voando, cai refletor, mas a gente tá aqui, ó. A gente podia ficar horas. Na verdade, temas, pra fazer uma temporada com Gabi Viaras. A gente fala uma só sobre o Encena, uma só sobre o personagem digital, uma só sobre a maternidade, uma só sobre o casamento. Muito grata de estar aqui. Eu sei que a tua agenda como mãe... Nossas agendas, né? Nossas agendas, né? Meu filho passou aqui, tu viu, né? Ele passou. É isso, é a vida real. Obrigada. O nosso podcast pode hoje, pode amanhã. Pode. Obrigada, Obrigada, tá? meu amor. Obrigada. Sucesso. Pra nós. Pra nós. Pra nós.